Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os regimes totalitários, os regimes ditadores, aqueles que modificaram toda uma forma de governo na Europa, tá? Vamos explicar o que foi, como eles surgiram, por que eles surgiram, tá? Bom, o que a gente precisa entender? Primeiro, o que é autoritarismo, né? Autoritarismo é uma representação de uma estrutura organizada para atingir um determinado fim. Vai ser mais ou menos uma proposta de governo definida por um método e que vai enaltecer a figura de uma única pessoa, tá? Dessa forma, as atitudes da vida pública, da vida pessoal, enfim, tá? Como no caso do Hitler ou do Mussolini, tá? E, na verdade, quando foi que surgiram esses regimes totalitários, né? Bom, década de 1930, uma onda gravíssima na crise econômica, né? Repercutiu aí pelo mundo todo, impactando vários países e desfalcando assim os grandes centros econômicos mundiais, originando aí um cenário de uma nova maneira de governar, tá? Aí no período entre guerras, que vai de 1914 a 1918, Primeira Guerra, e da Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Esse período entre guerra simbolizava justamente essa mentalidade de extrema-direita, essa mentalidade que apoiava os ditadores, tá? Quando a gente fala ditador, são aqueles governantes que eles governam com poder, com violência, com poder de acuar a população, tá? E esses regimes totalitários ou os regimes autoritários, né? Eles têm umas características muito em comuns. Quais? Uma organização política única, uma organização política forte, com aqueles ideais de quem tenta chegar ao poder. Também tem a ideologia, aquela coisa da patente militar. São traços muito característicos de todos eles, tá? Por exemplo, um Estado corporativo, encarregado de manutenção da ordem pública, ou seja, interfere na ordem pública, no locomover das pessoas, enfim. E também a interferência na ordem econômica. Mesmo que você tenha aí um país com parlamento, com assembleia, isso tudo fica centralizado na mão de uma pessoa só, tá? É o ditador. E aí nós vamos falar sobre os três tipos de ditadura, tá? Ou de regime totalitário, como o fascismo. O fascismo surgiu na Itália, né, com Benito Mussolini. Ele havia criado um partido chamado Fasci Italiano et Combattimento em 1919, tá? Posteriormente, esse grupo aí mudou de nome e passou a se chamar Partido Nacional Fascista, aonde o Mussolini ele passa a governar a Itália. E a ascensão desse fascismo vai se dar, na verdade, a ascensão do fascismo ao poder, né, da Itália acontece em 1922, né, quando eles vão fazer uma marcha, um movimento chamado Marcha sobre Roma. Nesse acontecimento, milhares de fascistas de toda a Itália dirigiram-se para Roma com o objetivo de pressionar o rei, né, o rei do país, o Vítor Emanuel III, para que ele demitisse, né, o Luigi Facta, que era o responsável pelo país na época, né, e nomeasse o Benito Mussolini como o primeiro-ministro do país. E isso, nessa marcha para Roma, o rei ele se sente muito acuado e aí ele vai fazer exatamente o que a marcha está exigindo que ele faça. Ele nomeia Mussolini em 1922 e aí em 1925 ele se autoproclama aí um ditador da Itália.
o fascismo, ele é considerado aí o precursor desses regimes totalitários, né? Ele é o precursor. O próprio nazismo, ele se inspirou fortemente no modelo construído na Itália, tá? E aí, dentre as características do fascismo, você tem outras características, como, por exemplo, o antiliberalismo, ou seja, o Estado não interfere na economia. Você tem o desprezo pelo socialismo. O socialismo é social, todo mundo, né? Você não vai ter isso mais, você só vai ter uma pessoa no poder, que é Benito Mussolini. Não tem esse negócio de somos uma democracia. Não tem isso, não existe isso nos regimes totalitários, tá? Exaltação dos valores conservadores e tradicionais, ou seja, olha, essa característica, e também tem uma outra característica, que é o desprezo pelos valores considerados modernos, ou seja, coisas que a gente tem na atualidade hoje que pra gente é normal, como o homossexualismo. Num país desenvolvido, a gente não, como um país, a gente não pode discriminar. E nesses regimes totalitários, as pessoas eram proibidas, elas não podiam ter esse tipo de comportamento, não podiam ser homossexuais. Eles eram mortos, eles eram brutalmente mortos. E aí você também tem a doutrinação, ou seja, você não podia ir contra a religião do ditador. Você tinha que seguir a mesma religião dele. Ou seja, não é um país laico. Você não tem um país laico onde você determina a religião que você quer. Nos regimes totalitários, você segue as normas do ditador. E aí o fascismo, por meio de Mussolini, governou a Itália de 1922 a 1945, e aí na década de 30 vai se aliar aos nazistas, tá? Inclusive, olha só, a gente não pode se esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha formaram o eixo, né? Um grupo que, na verdade, lutou contra o outro, que eram os aliados, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho do nazismo. Gente, nazismo surgiu na Alemanha, em 1919. Tinha um nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Adolf Hitler, que era um dos membros do partido, e com o tempo ele se tornou líder. O crescimento de Hitler dentro desse quadro nazista está muito associado assim a uma ótica que ele tinha de mobilizar pequenas multidões em seu discurso. As pessoas o veneravam, mesmo ele sendo uma pessoa ditadora. As pessoas veneravam. As crianças, quando ele passava, as mães obrigavam que as crianças esticassem o braço, enfim. As crianças brancas, tá? Não pode esquecer que a gente vai falar sobre isso, que ele queria uma raça pura, ariana, tá bom? E aí o crescimento do nazismo na Alemanha acontece logo depois ao longo, da verdade, da década de 1920, né? E ele traz esse ranço com ele após a derrota da Primeira Guerra Mundial e com a humilhação que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes. Por quê? No Tratado de Versalhes, a gente tem que lembrar que eles foram obrigados a devolver um monte de coisas, não podiam mais produzir armas, o exército tinha que ter um número X de soldados, enfim, a Alemanha ganhou lá o seu carimbo de culpada. Então, esse ranço da Primeira Guerra Mundial foi com a Alemanha. E se soltou quando Hitler assumiu o poder, tá? E aí, além disso, a crise econômica também, que afetou o país muito aí, que empurrou uma parte considerável da população que acabou aceitando esse autoritarismo, tá? Outro grupo também importante no crescimento do nazismo foi as tropas de assalto, ou seja, do partido SA. Esse partido era um grupo de militantes armados que eles perseguiam e intimidavam comunistas e social-democratas, que eram os grandes opositores do nazismo, tá? Então as pessoas, se fossem pegas falando, professando alguma coisa contra o nazismo, era duramente reprimido, tá bom? E aí os nazistas também defendiam a ideia da superioridade da raça alemã.
e da formação de um império, todo o território da Alemanha fosse branco, fosse ariano, fosse puro. Então, era uma ideologia também nazista, ou seja, eles tinham desprezo pelos valores liberais, tinha desprezo pela democracia, eles exaltavam a guerra, exaltavam o militarismo, eles queriam controlar o Estado não podia participar de nada, era antiliberal, enfim, era o culto ao líder. Hitler era considerado um deus, né? E aí o nazismo governou a Alemanha entre 1933 até 1945, né? Adolfo Hitler aí acumulou função de chanceler, de presidente do país. Após isso, Hitler ele tentou realizar medidas aí que contornassem a crise econômica na Alemanha. E ao longo dessa década de 1930, o governo nazista ele começou a desrespeitar as medidas do Tratado de Versalhes e foi invadindo o território, ou seja, todas aquelas coisas que ficaram determinadas no Tratado de Versalhes, Hitler não cumpriu nenhuma delas. E também, gente, tem um outro tipo de governo autoritário, que é o salazarismo. Esse salazarismo foi um regime ditatorial, inspirado nos ideais fascistas também, que vigorou em Portugal, tá? Sob a liderança aí de Antônio Oliveira Salazar. Bom, o que era isso? O salazarismo tinha como lema Deus, pátria e família, tá? E foi uma das mais longas ditaduras do século XX. A população elegia o presidente da República geralmente em eleições fraudulentas, por debaixo dos panos, cheias de falcatrua, né? Mas Salazar era o todo-poderoso, era o presidente do Conselho dos Ministros, tá? Essa política de Salazar, na verdade, isolou Portugal do cenário internacional, acabou com a liberdade de expressão, enfim, continuou com o colonialismo na África. Esse regime somente vai terminar com a Revolução de 25, lá, 25 de abril, né, de 1974, tá? Denominada de Revolução dos Cravos. O que foi essa Revolução dos Cravos, tá? Os portugueses, na verdade, não suportavam mais imposições desse partido salazarista, né? E aí, houve uma primeira tentativa em março de acabar com esse salazarismo, que não teve sucesso. Dessa maneira, um mês depois, uma outra investida foi feita, né, em 25 de abril de 1974, pelas ruas de Lisboa, e aí se tornaram um golpe militar que conseguiram depor aí, o presidente. Ele se rendeu, né, e depois seguiram com... Acho que ele foi exilado aqui no Rio de Janeiro, onde ele chegou até a morrer, tá? Esses são os três regimes totalitários que nós vamos falar. E qualquer dúvida, é só me perguntar. Fiquem com Deus, um beijo, Deus abençoe cada um de vocês.